Olá, meu nome é Gustavo Leitão e hoje eu vou te mostrar como dar os primeiros passos no Kubernetes. Então vamos lá. Estou começando aqui pela aplicação. Criei uma aplicação em Node.js, bem simples com Express, uma aplicação que basicamente tem uma rota, a rota barra, e ela responde com a versão do sistema e a hora que iniciou. Tem um detalhezinho aqui que eu fiz para ela dar um pequeno delay no início de 15 segundos, que isso vai ser importante para eu mostrar algumas funcionalidades do Kubernetes que vamos ver nos próximos vídeos, inclusive. Então, eu vou executar aqui npm start, só para ver. Ele mostra, iniciando a API na versão 1.0.1, que é a versão atual, eu pego isso do package.json, depois de 15 segundinhos a API vai ficar online, vamos aguardar, 15 segundos, pronto, iniciou na porta 3000, então a partir de agora, se eu fizer alguma requisição no meu browser na porta 3000, posso inclusive fazer esse teste aqui por essa ferramenta que é uma ferramenta um plugin do VS Code que permite gerar requisição. Vou fazer uma requisição aqui na porta 3000 e ele me responde com a hora do startup e a versão. Se você quiser instalar esse plugin, você precisa vir aqui, essa parte, REST, e esse aqui, esse primeiro, REST Client. Muito bom, recomendo. Bem simples, para fazer testes e requisições rápidas, muito bom mesmo. Então vamos voltar. Então, tendo a aplicação, eu preciso encapsular no Docker, isso eu fiz através do Dockerfile, né? E criar as minhas imagens, com o comando docker build, né? Não é o foco do vídeo de hoje, mas precisa ter isso. Depois que eu fiz o docker build, eu fiz o upload dessas minhas imagens para o meu Docker Hub, que fica aqui público. Então, eu fiz tanto da versão 1.0 quanto da versão 1.0.1, que vai ser importante para mostrar como fazer a atualização do Kubernetes sem downtime, mas vai ficar para outro vídeo, mas já está preparado aqui. Então vamos lá. Então agora que eu tenho as imagens prontas, eu posso começar a brincar no Kubernetes mesmo. Então para isso, eu tenho aqui um cluster que já tem instalado já. Se você não sabe instalar um cluster Kubernetes, eu tenho um vídeo mostrando como fazer, deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Vamos dar uma olhadinha nele, quantos nós eu tenho com esse comando kubectl get nodes. Olha só, esse meu cluster tem 4 máquinas, a primeira sendo master e 3 workers, que vão fazer realmente rodar os containers, né, os pods, como a gente vai chamar no Kubernetes. A gente vai utilizar essas máquinas. Então já tem o cluster já está pronto, mas eu não tenho nada rodando aqui. E eu quero colocar minha aplicação, essa aplicação que a gente viu aqui, para o Kubernetes. Certo? Então, como fazer isso? Como é que a gente coloca uma aplicação que já tem uma imagem para rodar aqui nesse cluster? Então, para isso eu preciso te explicar um conceito muito importante do Kubernetes, que é o conceito de pod. Você vai escutar muito falar nisso, talvez já tenha escutado falar, então é importante a gente primeiro falar um pouquinho do que é o pod. Então, entrando aqui na documentação do próprio Kubernetes, ele fala que o pod é a menor parte deployável, né, que você consegue colocar num cluster Kubernetes. Então é o menor conceito, né, o conceito mais simples do Kubernetes chama-se pod. Então a aplicação que a gente quer rodar, ela roda dentro do pod. O pod é o menor conceito do Kubernetes. Aqui cabe uma ressalva. Muita gente confunde o pod com o container, né? O container quando você tem uma imagem, é uma imagem em execução, a gente chama de container. O detalhe é que o pod pode ter mais de um container, certo? Que compartilha os mesmos recursos. Mas assim, é bem verdade que muita gente cria um pod, ou na verdade cria um pod para cada container. A própria documentação do Kubernetes mostra isso. Mas assim, toda essa confusão toda, o pod, se você criar um pod por container, vai ficar muito parecido com o container, certo? Então ele até coloca aqui, ó, você pode usar o pod com um único container, você pode colocar um pod vários containers, tudo bem? No caso de você colocar mais de um container dentro de um único pod, esses pods, na verdade, esses containers vão compartilhar, vão rodar na mesma máquina,
certo? E vão compartilhar o sistema de arquivos. Então, se você precisa que container se comunique pelo sistema de arquivo ali, pode ser útil para você colocar 2 containers num pod. Mas uma boa prática que eu tenho observado é colocar um container por pod. Mas fica aqui essa conversa toda explicando que não é a mesma coisa, né? O pod é a menor unidade do Kubernetes, mas é maior do que o container, porque pode ter mais de um container. Tudo bem entendido isso? A primeira pergunta que vai ficar é como criar então um pod, nesse caso, com o container da minha imagem que eu criei anteriormente. No Kubernetes, toda a configuração que você for fazer vai ser através de arquivos. Então, descendo um pouquinho aqui mais na configuração, aqui no próprio documentação, ele vai mostrar um exemplo. Aqui na verdade é um pod do tipo job, mas aqui eu acho que tem um exemplo. Se não tiver, eu tenho um exemplo de um arquivo para criar um pod. E é isso que eu vou mostrar agora. Para simplificar, eu já trouxe o exemplo aqui, mas depois eu vou colocar aqui na descrição, devo colocar o link para você baixar tudo isso aqui. Vou colocar. Então, eu tenho aqui um arquivo YAML, né? YML ou YAML também pode ser, e descreve como vai ser esse meu pod. Então, toda a configuração do Kubernetes, né, vai ser via arquivo. Então, olha só, eu preciso dizer qual é a versão. Esse é o arquivo, né? Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Então, a primeira coisa dos arquivos do Kubernetes é sempre a versão da API que você está usando. Aqui estou usando a V1. Qual é o conceito do Kubernetes que eu quero criar? Esse kind, sempre vai ter esse kind logo no começo do arquivo. Eu quero criar aqui um pod. Legal. Agora eu vou especificar esse pod. Coloco aqui os metadados, preciso colocar um nome, que eu estou chamando de Simple API. Posso dar um label, que vai ser útil para as próximas partes, né? Nos próximos conceitos, quando a gente quiser referenciar esse pod, eu posso usar esse label. Eu chamei o label app e no nome Simple API, e aqui sim a especificação desse pod. Esse meu pod só vai ter um container, né? Então a primeira parte é justamente descrever quais são os containers. Como só tem um, aqui vai ter só um. Então eu coloco qual o nome, né? No caso Simple API, o nome que eu dei para esse container, a imagem que ele vai usar, aquela imagem do meu repositório do Docker Hub, Simple API na versão 1.0.0. E essa minha imagem, ela exporta a porta 3000. Então, eu estou colocando que vou exportar essa porta 3000, por onde a minha aplicação pode ser acessada. Então, é só isso, gente, para criar um pod, um arquivo descritivo como esse. Você versiona esse arquivo, isso é muito importante para você manter a sua infraestrutura versionada, então acaba sendo muito bom você ter esse conceito de arquivos para configurar. E agora, dado que você tem esse arquivo, eu preciso dizer ao Kubernetes, olha, use esse arquivo e crie meu pod. Como fazer isso? É o que eu vou te mostrar agora. Vou sair aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte já para ficar mais fácil quem estiver vendo no celular. Então, olha só, para fazer isso eu já estou com um arquivo aqui, esse simple pod. Então, kubectl, que é o comando que você vai usar direto no cluster, para tudo. Aqui eu quero fazer o que? Aplicar as configurações que estão nesse arquivo aqui, simple pod. -F para especificar o arquivo e o arquivo de configuração. Então, olha só. Pronto. Depois que eu fiz esse apply, ele fala, ó, que foi criado. Então, eu posso ver agora com o comando kubectl get pod, para listar os pods que estão no meu cluster. E olha só, já tenho aqui o meu pod Simple API running, com nenhum restart, e está aqui a 12 segundos sendo executado. E o ready significa que eu tenho um container, né? Tem um container pronto de né? Só tem um container nesse pod e ele já está pronto. Então isso mostra quantos containers tem, quantos estão prontos. Na verdade tem como a gente controlar isso melhor para o Kubernetes saber melhor se realmente seu container está pronto. Tem um detalhe aqui que eu fiz de propósito, que eu vou mostrar mais para frente, é que meu container leva uns 15 segundinhos para ficar pronto, né? E aqui o Kubernetes nem percebe isso, ele acha que está pronto assim que começou a rodar. Então depois eu vou conseguir explicar ao Kubernetes, olha, não está pronto ainda, dá uma olhadinha melhor. Mas por enquanto, tudo bem, vamos manter assim. Então meu pod já está rodando no cluster, então é basicamente isso. Tem um outro comandinho
que eu posso usar para ver um pouquinho melhor do que aconteceu. Então, vou botar "-o wide", e ele vai me mostrar algumas opções a mais. Por exemplo, o IP desse pod, que foi atribuído dinamicamente, qual nó ele está rodando no worker 1, a gente tem 3, ele está rodando no worker 1. Então, e se eu pegar esse IP, eu consigo acessar? Vamos testar. Para isso eu posso gerar um curl, né, que é para gerar uma requisição, http, vou colocar o IP, na porta 3000. E sim, olha só, recebi aqui a resposta, dizendo que a resposta do meu serviço. Então, meu serviço realmente está rodando e está tudo bem. Lógico que se eu abrir aqui meu computador, eu não vou conseguir, né? Fora do cluster isso não vai funcionar. Esse IP aqui só funciona dentro do cluster. Ó, fora do cluster, dificilmente ele vai funcionar, ok? Então, na verdade, não vai funcionar. Então, ainda não é a forma da gente acessar o pod, tá? Mas uma coisa de cada vez. Agora eu já tenho um pod rodando. Sem que tenha um detalhe. O pod do Kubernetes é algo muito volátil, assim como um container. Pode ser que dê um crash, né, nessa aplicação e ela fica fora do ar. Né? Se ela cair, se essa aplicação cair, se essa worker 1 ficar indisponível, qualquer coisa acontecer no cluster e esse pod parar de funcionar, o Kubernetes não está olhando para ele, não está gerenciando esse pod. Apenas eu falei, olha, cria um pod, ele criou. Se ele morrer, morreu. Então não tem nenhuma gestão do Kubernetes sobre esse pod. Então na prática, a gente não faz deploy de pod dessa forma que eu fiz aqui. Na prática a gente bota um gerenciamento do pod, que eu vou mostrar já já. Então para provar que esse pod não é resiliente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar, tem um comando para deletar, e você vai ver que depois que eu deletar esse pod, delete pod, coloco o nome dele, ele realmente foi deletado, com o comando kubectl delete pod, o nome, e o Kubernetes não está gerenciando ele, então realmente ele não volta a subir, ele não torna a subir. Então aqui eu estou simulando um crash, você pode achar que, eu fiz o comando delete, então não volta, mas você vai ver que quando eu mostrar os controladores e deletar os pods, ainda assim o Kubernetes gerenciará essa informação. Então, na prática, a gente evita subir pod dessa maneira, a menos que seja uma coisa que você quer executar uma única vez e parar. Então, vamos ver como subir um controlador, né, um gerenciador de pods. Então, indo aqui, continuando aqui nessa parte da documentação, o Kubernetes chamou isso de Workload Resources. Inclusive, eles mudaram esse nome, antes chamasse Controllers. E aqui são todas as formas de gerenciar pod. Gente, tem várias formas. Deployment, Replica Set, Stateful Set, Daemon Set, Jobs. Cada um, no fundo, tem uma forma de gerenciar os pods. Né? Eu vou falar hoje do Deployment, que é o mais comum, é o mais utilizado. Mas sim, existem outros. Mas hoje eu vou falar do Deployment, que é uma forma de gerenciar pods, para fazer deploy de pods no cluster Kubernetes. E na verdade ele já funciona em conjunto com o Replica Set. Então vamos ver como fazer deploy de um pod via deployment. Então já estou com o meu cluster limpo, né? Se eu fizer kubectl get pod, não tem ninguém rodando. E agora, assim como a gente fez com o pod, a gente vai fazer com o deployment. É um arquivo também. Eu já tenho ele aqui pré-pronto para facilitar e simplificar aqui nosso vídeo, não ficar muito longo. Então olha só como é que é, um pouquinho maior o arquivo, mas não é tão complicado também. Mesma coisa do outro, coloca a versão. O kind agora é deployment, né, esse novo conceito. O metadado também estou colocando o nome Simple API, o label Simple API. E olha só, a especificação do deployment começa com uma coisa já um pouco diferente. Ele pergunta quantas réplicas desse pod a gente quer. Então aqui já começa um conceito legal, que eu posso subir mais de um pod, né? Mais de um pod da mesma imagem, da mesma aplicação, criando réplicas no cluster. Então aqui eu coloquei uma réplica, 3 réplicas. Legal. Então como é que ele sabe quais pods estão gerenciados por esse deployment? Então esse deployment encontra os pods gerenciados por ele através desse seletor, esse selector. Eu estou dizendo, olha, os pods que você vai criar, né? Você vai descobrir quem são
através desse label, né? Match label, ele vai casar pelo label, né? E vai buscar pelos pods que tenham label app igual a Simple API, que é justamente aqueles, como eu estou criando meus pods, como eu vou criar meus pods, eu vou criar meus pods com label Simple API, e estou dizendo para o deployment buscar pods com esse label, né? Então assim ele vai encontrar meus pods. E agora o template é o template do pod, como criar pods. E daqui para baixo vai ser muito parecido, dá até para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, da descrição do pod. Tá? Se bem que eu não vou usar mais aquele arquivo do pod, eu vou usar só esse. Então eu preciso dizer como vai ser os meus pods. A partir daqui é a descrição de um pod, na verdade. Então eu coloco aqui o metadado, ou label desse pod, vai ter esse label definido, Simple API, e a especificação do pod, só um container, com o nome Simple API, a imagem, aquela que a gente já viu, e meu container exporta a porta 3000. Então com isso, é um pouco diferente. Se eu subir esse deployment no cluster, ele vai me garantir que vai fazer o máximo esforço para manter sempre 3 réplicas running. Então vamos ver como isso, saindo aqui, apertei alguma coisa aqui errada, ops, meu teclado aqui deu para endoidar agora, mas não tem problema não, dá um jeito, aí, bora lá. Ok, então agora eu vou fazer o kubectl, sempre o mesmo comando, apply, -f, simple deployment. E olha, ele criou o meu deployment. Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra janela aqui do lado, para ficar legal de a gente ver. Vou acessar aqui rapidamente. É uma VPN que eu tenho. Então, get pod, menos all wide, para a gente ficar vendo mais detalhes. Vou deixar aqui com o comando watch, para a gente ficar observando os pods que estão rodando. Ficou um pouquinho pequeno, vou botar aqui embaixo. Pronto. Então olha só, depois que eu subi os pods, o deployment, eu tenho agora 3 pods rodando, porque eu botei réplica 3. E olha só que legal, estão rodando, cada um tem um IP, 2 estão no worker 1 e outro está no worker 3, então eu consigo ver aqui meus 3 pods rodando. Perceba também que o nome do pod agora tem uma parte aleatória, que o Kubernetes gerencia para a gente. Então o que é que acontece se um pod desse vir a dar crash, a desligar abruptamente por qualquer motivo? Vamos ver, eu vou tentar deletar um pod aqui, por exemplo esse segundo. Eu vou deletar esse aqui que está no worker 1 primeiro. Então eu vou fazer kubectl delete pod, vou passar o nome do pod e vamos ver. Quando eu deletar, o Kubernetes percebeu que ele terminou e já iniciou outro em seguida. Percebe? E esse outro ele já colocou em outro worker, botou no worker 3. Então, o Kubernetes está todo o tempo gerenciando meus pods para garantir que eles estejam sempre 3 rodando. Então é por isso que a gente usa um workload resource ao invés de fazer o deploy do pod de forma crua. Né? É bom entender o conceito do pod, ver que tem como descrever através de arquivo, mas na prática a gente vai usar ou o deployment, ou o stateful set, ou como é o nome do outro, o daemon set, enfim, qualquer outro desse para gerenciar. Então olha como fica interessante. Então agora tem 3 IPs, né, gerados dinamicamente. Então você já deve imaginar que isso pode gerar um probleminha para eu saber qual o IP do pod, mas a gente vê já como resolver isso. Antes disso, o que eu vou mostrar aqui é como escalar, que é uma coisa bem comum, querer mudar esse número de réplicas. Tem várias formas de fazer isso no Kubernetes. Uma mais simples é você editar o arquivo. Então se eu simplesmente vir aqui editar o arquivo, colocar agora que eu quero, por exemplo, 5 réplicas e fazer o apply de novo, né, aplicar as configurações, ele vai reconfigurar e colocar mais 2. Agora eu estou com 5. Mas existe um comando para fazer isso também, sem precisar editar o arquivo, que é o kubectl scale deployment, porque é o nome do conceito que eu quero gerenciar. O nome do meu deployment é simple
API, né? E eu uso menos réplicas igual, coloco quantas réplicas eu quero. Então vou botar 10 réplicas. 10 réplicas, tá bom, né? Olha, agora eu tenho 10 réplicas ligadas, já prontas, em execução. Ok, mas agora tem um problema. Olha quanto IP. Cada vez que um pod sobe, ele assume um IP diferente. Então, para eu conseguir acessar minha aplicação pelo IP, ia ficar bem complicado ter que saber qual IP ele está, tá? Até porque o pod é algo, como eu disse, volátil. Ele pode sair, cair, subir outro, né? Por vários motivos. E ter esse IP fixo na nossa aplicação não é uma boa prática e definitivamente não funciona. Então, na prática, existe um outro conceito no Kubernetes que permite a gente acessar nossos pods através de um IP único, através de um único IP que centraliza o acesso aos pods. E esse conceito se chama-se services. Tá? Então, eu tenho aqui na documentação, olha, os services que permitem a gente acessar os pods através desse conceito. Eu fiz até um desenhozinho aqui, não sei se ajuda para entender. Deixa eu ver. Aqui, olha só. Então agora eu tenho meus pods, que podem ter 3, 5, 10, 20 réplicas. Mas para acessar, ao invés de acessar diretamente, eu acesso através do service. Porque o service tem um endereço que eu conheço. E esse endereço é mais fixo, é fixo. Então, eu posso acessar esse service através de outro pod, ou seja, uma outra parte da sua aplicação precisa se comunicar com essa parte, não tem problema, dentro do cluster, ou inclusive fora do cluster. Você pode acessar de fora esses pods através do endereço desse service. Então, o service é um meio de acesso aos pods centralizado que resolve esse problema de você ter vários pods com IPs diferentes. Então, vamos ver como podemos criar um service aqui no Kubernetes. Primeiro, eu já fiz aqui um exemplo, mesma coisa, um arquivozinho que descreve. E, assim como os outros, eu coloco a versão, no kind, esse kind é service, dou um nome para esse meu service, que eu também estou chamando de Simple API, não tem problema ser o mesmo nome. E as especificações dele, primeira coisa, type. Isso aqui é interessante porque existe mais de um tipo de service. Né? Você pode ter tipos diferentes e tem nuances entre eles. Esse tipo de service chamado cluster IP vai criar um IP único, mas esse IP só funciona dentro do cluster. Então, se sua aplicação só é acessada dentro mesmo do cluster, funciona para você ser criado o tipo cluster IP. Ele vai me dar um IP que só funciona dentro do cluster. Tudo bem? E aí, olha só, a porta que eu estou criando, a porta 3000, a porta do meu service, vou mapear para a porta 3000 dos meus containers, né, dos meus pods. Aqui ele está comentado, que eu vou mostrar já já. E como é que ele sabe quais pods pode direcionar esse tráfego? Então ele vai receber a requisição no service e vai direcionar um pod. Como é que ele sabe qual pod ele pode redirecionar? Através desse seletor. Lembra que meu pod tem um label chamado Simple API? Então, por esse label, eu consigo saber quais pods eu posso redirecionar. Então, estou dizendo, olha, você vai direcionar para algum pod que tenha o label app com valor Simple API. Então, é bem simples o conceito. Tá? Vou mostrar primeiro o cluster IP, depois eu vou mostrar um outro tipo para que vocês entendam bem a diferença. Então, aqui saindo... vou adicionar aqui, vou aplicar as configurações do mesmo jeito, Simple Service, pronto, criei o service, como eu posso ver, aqui embaixo eu estou dando get pod, então não vai ter nenhuma mudança, então eu posso fazer kubectl, get svc, vc, de service, ou digitar service também dá certo. Olha, quando eu fiz get service, ele me mostrou dois services. Um é do próprio Kubernetes, da API dele, e outro é o nosso, Simple API. Então, ele criou esse IP, 10.102.101.5.8. Como o service é só um, ele não muda, vai ficar com esse IP fixo, né? A menos que eu delete o service e crie outro, que na prática não faz muito sentido.
Então vou poder usar esse IP para acessar qualquer um desses pods. E o legal é que o Kubernetes vai chavear cada vez para um pod diferente, fazendo uma espécie de load balancer. Então, ao invés de usar uma requisição para esses IPs, agora eu vou usar a requisição para esse outro IP aqui. Olha. Vou fazer um curl http colocar esse IP. Nossa, foi mal. A porta aqui 3000. Ó, leva um tempinho a mais, mas isso é só porque é dentro do próprio cluster. Eu já testei de fora e a partir de máquinas diferentes, é bem rápido. Mas olha só, ele respondeu, né? Pelo serviço, ele direcionou para algum dos pods. Ok? Eu não preciso agora me preocupar mais qual pod está sendo acessado. É lógico que sua aplicação tem que ser stateless para ela, enfim, a sua aplicação tem que estar preparada, mas isso é outra questão. Então, fazendo esse acesso por esse serviço, eu consigo acessar meu serviço. Sendo que um detalhe, será que eu consigo ter acesso de fora do cluster? Porque aqui eu estou dentro, né? Então, estou aqui em outra máquina, numa máquina minha, será que eu consigo ter acesso? Vamos tentar. Vou pegar esse endereço aqui. E vocês vão ver que não. Por quê? Por aquilo que eu já disse a vocês. O service, ele do tipo cluster IP, ele cria um IP que só funciona dentro do próprio cluster. Então, se você precisar acessar de fora, essa forma não vai te resolver. Você precisa de outras formas. É bem verdade que existem outros conceitos para facilitar esse acesso a partir da internet, de um endereço, de um endereço, né, com, enfim, outras questões aí que a gente vai ver em outros vídeos, a partir de Ingress, Nginx, etc. Mas, por enquanto, eu queria conseguir acessar de fora através de um IP. E esse cluster IP com certeza não resolve. Para resolver isso, eu tenho um outro conceito, outro tipo de service chamado Node Port. O que o Node Port faz? O Node Port, ele vai criar um acesso, na verdade, um direcionamento em cada nó do cluster. Ele vai criar uma forma de direcionar as requisições que chegam nesse nó para o serviço através de uma porta que a gente define. Ou seja, vai criar um port forward, alguma coisa do tipo. Então ele vai transformar os nós, né, em acesso ao teu cluster. Então os nós do cluster mesmo. Então, como eu fiz aqui, coloquei de tipo Node Port, é importante definir qual porta vai ser utilizada para trafegar, enviar essa requisição que chega aos nós do cluster para esse meu serviço em específico. Então estou dizendo que a porta 30.007, ou seja, requisições que chegarem a meu cluster, em qualquer um dos nós que pertence ao cluster, na porta 30.007, ele sabe que vai redirecionar para esse serviço que o serviço sabe para os pods que vai. Para provar isso, que eu até não fiz um teste antes, que seria interessante, que seria gerar essa requisição aqui para um cluster, para o meu IP, né? Para o IP do meu cluster. Só para provar que não vai dar certo, mas acredita em mim, não vai dar certo. Eu vou deixar isso aqui já configurado. Então, vou salvar. Vamos ver quais são os IPs do meu cluster. Eu preciso para isso botar o -o wide. Aqui, ó, 26, 27, 28, 29, todos eles são IP do meu cluster válido. Vou pegar o 26, por exemplo, e vou tentar gerar uma requisição para o 26, curl http // aqui a porta. Eu vou tentar primeiro na 3000, não vai dar certo, e agora naquela porta que a gente criou, 30.007, né? Também não vai dar certo porque eu ainda não ativei essa configuração, mas é só para mostrar que do tipo cluster IP eu não tenho acesso externo. Agora, se eu aplicar essa configuração de serviço, agora eu tenho um Node Port funcionando. Se eu fizer o get service, mostra aqui meu serviço, né? Agora sim do tipo Node Port. E o que é que eu quero? Eu quero gerar uma requisição para um nó do meu cluster na porta 30.007 e ser redirecionado para esse serviço. Então vamos ver se isso dá certo.
fazer... Oh, faltou o curl aqui, começo. Ó, deu certo, você vê que foi bem rápido aqui, né, a requisição. E se eu fizer de fora do cluster, é lógico que tem que ter o acesso, tem que estar na rede, tem que conseguir enxergar essa máquina, tudo bem. Mas se eu fizer de fora do cluster, também dá certo. Então, o serviço do tipo Node Port permite eu acessar o cluster de fora do cluster. E, olha só, pode ser qualquer uma das máquinas pertencentes ao cluster. Vou botar agora a 27, deu certo também. A 28 deu certo também. A 29 deu certo também. Então, qualquer uma das máquinas do cluster responde para esse serviço, o que é bem legal. Gente, e aí? O que achou? Viram como é fácil criar e colocar a aplicação em produção no Kubernetes? Uma coisinha que faltou, vou acessar inclusive do meu browser. Vamos ver, né? Ó, a aplicação está funcionando, né? Então a API está funcionando, está retornando, e era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Nos próximos vídeos, vamos ver como criar um endereço, né, um DNS para essa aplicação, colocar um certificado digital no Kubernetes e integrar tudo isso, né, ou seja, integrar a parte de resolução de nome, DNS, controladores Nginx dentro do próprio Kubernetes para direcionar para esse serviço. E aí a gente tem os conceitos bem alinhados e os conceitos mais utilizados no Kubernetes. Então era isso que eu tinha para mostrar, fico por aqui e até a próxima.